Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Estou aqui para compartilhar a segunda parte do livro, né? Sala de Guerra, especificamente o capítulo que fala de um líder como trabalhador da última hora. O que nós vamos ver aqui, depois do que falou Elias, são alguns princípios que devem regir o nosso serviço. Alguns deles, eu quero mencionar que eles são atualizações. Nós vamos falar disso, né? Uma das características nossa como trabalhadores da última hora é que nós precisamos estar dispostos a ser atualizados. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é que nós somos guiados pela palavra profética. Nós temos uma voz de comando. Essa palavra profética, ela traz a palavra fundamental, ele traz a revelação da palavra, né? Mas ele acrescenta outros tópicos, que é o que dá dinâmica à obra do Senhor. Uma é a direção da prática da igreja. Nós, como igreja, precisamos a prática, precisamos praticar a palavra. Se nós não praticamos ela, nós estaríamos edificando sobre areia. Então, a prática da palavra, ela é conduzida, direcionada e determinada pela palavra profética. Então, pela obediência, nós vamos ter e nós vamos vivenciar, meus queridos, o cumprimento do plano de Deus em nosso tempo. E isso é maravilhoso. E nós estamos vendo, né, dentro do contexto que foi falado do contexto já entrando no livro de Efésios. Então, Mateus, Efésios, que geraram um lugar de habitação para Deus, né? Quando falou da edificação da igreja, que gerar uma noiva, gerar um exército, né? Ou seja, é fazer cumprir o que tem que acontecer na última hora do final da igreja, né? É o Salmo 110:3, né? Deus poder levantar um exército de pessoas posicionadas em Sião, né? Como um exército de jovens santos para cumprir esse propósito. Então, nós precisamos entender esses princípios. Então, vamos ver alguns outros princípios que são o que caracterizam a esses líderes como trabalhadores da última hora. Nós precisamos entender que o Senhor tem sido generoso conosco. Então, a generosidade do Senhor para conosco, que somos os trabalhadores da última hora, nós precisamos entender. Que são esses trabalhadores? São os servos do final da era da igreja, especificamente aqueles que estão liderando, né? Que está falando conosco que somos os líderes. Então, eles recebem com generosidade a palavra de Deus, que é o que tem acontecido e tem sido evidente. O que falou aquele escritor que mencionou o irmão Pedro, que fala sobre a história da igreja. Ele profetizou que a igreja em Filadélfia se abriram, né? Foram destrancados os tesouros da palavra profética. E sem dúvida, Deus tem falado de forma superabundante e de forma muito ampla. Ou seja, o que Deus tem trazido tem sido algo muito novo. Então, agora, o que nós precisamos fazer com relação a essa palavra? Nós precisamos receber ela, honrando essa bondade que o Senhor nos tem dado, acolhendo essa palavra com muita seriedade, né? Nos negar a nós mesmos e passar a viver pela causa da revelação dessa palavra. Então, nós honramos ela, acolhendo a generosidade do Senhor e honrando ela, praticando a sua palavra. Então, essa é uma atitude que nós precisamos ter, né? Honrar a palavra de Deus é acolher ela para a prática e tornar ela a nossa causa, o motivo pela qual nós vamos viver. Então, isso envolve muita coisa. Isso envolve nos negar a nós mesmos, ter um viver de tomar a cruz, seguir ao Senhor e obedecer, né, a sua palavra. Então, essa causa da edificação da igreja, ela nos leva a ter um viver de restrição, de cruz. Então, alguns princípios também foram apresentados, que foram mostrados em Mateus 16:21. Um deles que Cristo, para gerar a igreja, ele tomou o caminho da restrição, ok? Agora, o que levou ele a ter um caminho de restrição?
a ter um viver de restrição até o ponto de morrer por isso. Foi a vontade de Deus. Ele entendia perfeitamente qual era a vontade do Pai, ele executou isso até a morte. E esse é o espírito que nós precisamos ganhar, né? Esse é o viver que vai gerar a edificação da igreja. Foi o viver revelado pelo Senhor depois da revelação da igreja. O Senhor mesmo falou: aquele que quer vir após de mim, ou após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu viver deve se tornar, e se torna nosso viver para o processo da edificação da igreja. Então, esse caminho, ele se torna o nosso viver. Segundo aos Coríntios 4:10, nos diz que nós deve operar a morte, mas em aqueles que estamos cuidando deve operar a vida. Então, nós morremos, nós somos restringidos, nós vivemos pela causa do Senhor, nos negando a nós mesmos e vivendo por essa causa. E nós vamos ver a operação da vida em outras pessoas. Nós vamos de fato crescer, mas alguém tem que morrer. Um grão de trigo tem que cair em terra. Jesus caiu, gerou a igreja. Nós caímos em terra, nos negamos a nós mesmos, morremos a nossos próprios interesses e nós vamos ver a edificação da igreja. Então, isso é princípios maravilhosos que devem nos ganhar, que foram falados nesse capítulo. Outros pontos que eu quero também, o que ganhei nesse capítulo, é com relação à simplicidade. Então, simplicidade como criança foi mencionado, que foi mencionado também em Mateus 19. Então, o que é ser simples como criança? É ser descomplicado para obedecer. Ou seja, é tornar a nossa obediência simples. O Senhor falou que se nós não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino do céu. Então, o que tem a ver? Qual é o princípio que está relacionado a isso que o Senhor falou? A palavra é obediência. É tornar a nossa obediência fácil, algo simples, algo que Deus possa falar e nós podemos obedecer. Então, Deus não quer como nos dias de João Batista, né? Que quando ele veio, ele teve que... Eu vou ler esse versículo aqui, ele está em Lucas, né? Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá adiante do Senhor no espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais ao filho, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, né? E teve um versículo que estava relacionado também com essa passagem de Lucas, que João Batista tinha que preparar o caminho, tirar os caminhos complicados, né? Era preparar a entrada do Senhor, né? Então Deus quer nos descomplicar. Então, o resultado de nós sermos descomplicados é que nos tornamos simples para obedecermos ao Senhor. Então, isso é algo que Deus precisa fazer em nossos corações. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, tira o complexo do nosso coração para nós te obedecer. Esse é outro princípio. Então, outro princípio que precisamos ganhar, que também foi falado nesse capítulo, é não querer posição de destaque na igreja. Mateus 20, capítulo 20, do 20 ao 26. Nós não estamos aqui para buscar destaque, como fez João Batista, o irmão, que falou para a mãe perguntar ao Senhor, ou exigir ao Senhor, colocar ele uma à direita, outro à esquerda. Nós não estamos aqui para buscar posição de destaque, nós estamos aqui para obedecer a palavra, para funcionar conforme ao dom que o Senhor nos deu, e com alegria aperfeiçoar os outros, para eles também cumprirem a sua função. Então, isso é precioso, é bonito, é maravilhoso, ver que nós não estamos aqui na igreja para lutar por posição. Nós estamos aqui simplesmente para funcionar e levar a outros a essa preciosidade de ver os outros funcionando e desenvolvendo seus dons. Então, é que é maravilhoso, amados irmãos, que você seja um líder da igreja,
E você poder ver os jovens, adolescentes, ver mulheres, irmãos, idosos, todos os irmãos desenvolvendo seus dons e ainda acompanhando alguns, alcançando você, até passando você em quanto a dons, e você saber com sabedoria encaminhar esses irmãos para eles funcionarem e nunca frustrar a função deles na igreja. Que nós não estamos aqui para pelejar, para proteger uma posição, porque realmente quem nos dá o destaque de honra é o Senhor, e é o Senhor quem vai defender todas as coisas em nosso meio em caso de ter alguma manifestação de rebeldia, de orgulho em algum irmão. Então nós podemos descansar com relação a isso, não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui em uma luta política de poderes, estamos para cumprir a nossa função no corpo de Cristo. Muito bom? Então, o que mais? É buscar a busca de outros interesses como destaques, como posição, de querer proteger uma posição na igreja. Amados irmãos, é cegueira. É cegueira por quê? Porque nós, quando estamos vendo claramente, nós sabemos que estamos edificando o corpo de Cristo, que estamos buscando a função de todos os irmãos. Por isso que depois desse relato de os filhos de Zebedeu, né? João pedindo, e seu irmão Jacobo pedindo para sua mãe dar uma posição de destaque, veio aquele acontecimento dos cegos, né? O Senhor estava saindo, né? Estava voltando acho que era Jericó, né? E nesse lugar apareceram duas pessoas clamando, dois cegos que escutaram o Senhor passar e começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, amados irmãos, se alguma coisa nós estamos fazendo que está gerando orgulho, ansiedade, não estamos desfrutando o que estamos fazendo, mas estamos buscando de proteger alguma coisa dos nossos interesses, é porque nós temos cegueira espiritual. Nós precisamos orar ao Senhor pelo milagre de abrir nossos olhos. Se isso acontecer, se Deus abrir nossos olhos, se Deus nos der visão, atualização do que está acontecendo agora, nós vamos ganhar o espírito de José e de Caleb. Eles viram o que Deus estava entregando e eles não se amedrentaram com os gigantes, com os problemas, os assuntos, mas eles ganharam um espírito de guerreiro, de obediência e fidelidade à palavra do Senhor. Nós vamos tornar essa mulher de Provérbios 31, né? Uma mulher virtuosa, né? Que se levanta de manhã, que busca o Senhor, que se interessa por manter alimento espiritual em aqueles que estão sob seu cuidado, que procuram que cada servo possa executar sua função dentro da igreja. Isso está em Provérbios 31, 15. Também foi mostrado isso. Então, nesses últimos tempos que nós estamos vendo, vamos ver algumas outras características. Uma é ser flexíveis. Ok? Que é ser flexíveis? É ser abertos a mudanças e pronto para ser atualizados. Se nós ganhamos esse princípio, que é um princípio dos trabalhadores da última hora, dos líderes como trabalhadores da última hora, nós vamos ser pessoas sempre abertas a mudanças e pronto para ser atualizado. E nós sabemos que nesses últimos tempos, uma das palavras mais importantes com relação ao mercado, ao trabalho, em todas as áreas profissionais, é a atualização. Nós estamos tendo períodos de atualização constante. Se você não se atualiza, você fica velho e não pode ser usado no tempo atual. Então, espiritualmente, como trabalhadores da última hora, nós somos como um equipamento de alta tecnologia, mas que precisa de atualização constante. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Então, nós precisamos abandonar a velha cultura, né? Precisamos abandonar a maneira antiga de fazer as coisas, entendendo que Deus não está mudando os princípios,
e sim a maneira de executar as coisas. Então, os princípios são os mesmos, são a base, o fundamento da palavra de Deus, mas a maneira de executar são diferentes. Tem a ver com as ferramentas, com a maneira de fazer a obra de Deus. Nós precisamos ter, de fato, ser um espírito flexível, um espírito renovado, com disposição a ser atualizado. Então, essa experiência nos deve levar também a ter um espírito, um sentimento de urgência e de humildade. Então, essa palavra humildade, eu estava estudando essas palavras, né? Uma delas, na verdade, tem 3 significados, né? A palavra humildade tem vários termos relacionados ao estado físico, o primeiro, né? Ao estado espiritual e ao estado emocional. Com relação ao estado físico, tem a ver com o estado material, a pessoa que é carente materialmente. Com relação ao estado espiritual, tem a ver com aquilo que o Senhor falou, bem-aventurados os pobres em espírito. Mas o que quero destacar aqui é o seguinte, com relação ao estado emocional, ao estado da nossa alma, que é a palavra tapeinou, palavra humildade para a alma, é tapeinou, que quer dizer tornar baixo, rebaixar. Isso está relacionado a se colocar, baixar a um estado ou ponto de onde posso ser ajudado para progredir. Entendeu isso? Vou repetir, baixar a um estado ou ponto de onde posso ser ajudado para progredir. É nos colocar na condição e posição certa para ser aperfeiçoado e fazer a vontade do Senhor. Então, essa palavra aí, humildade, nós devemos destacar isso. Estamos abertos a aprender, estamos abertos a ser atualizados, estamos abertos a nos colocar no ponto para nós começarmos a crescer e a progredir. Se nós tomamos esse caminho da humildade, nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos crescer. E a última palavra que eu quero destacar é obediência. E essa palavra obediência, no grego, é um dos sinônimos, por dizer assim, né, que está relacionado com a palavra obediência, é jupacoé. Então, essa palavra jupacoé está em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que diz que o Senhor, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Então, essa palavra jupacoé é interessantíssimo, porque tem a ver com escutar com atenção, ouvir como subordinado, ok? Entender, eu estou aqui para escutar o que Deus vai falar, para ouvir como subordinado e conformar-se à voz do comando e autoridade. Então, amados irmãos, isso vai nos dar uma condição e atitude, ou a atitude certa, para nós realmente nos tornar os líderes como trabalhadores da última hora. Então, amados irmãos, se nós tomarmos esse caminho, de fato nós vamos ser recompensados. E Deus falou que esses trabalhadores serão recompensados, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Está relacionado que no dia do tribunal de Cristo nós seremos atendidos inicialmente e nós teremos o primeiro lugar de honra na entrega do galardão para reinarmos com o Senhor. Então o Senhor está nos dando uma grande palavra de encorajamento. Nós somos muito especiais para o Senhor. Nós temos um período de destaque na história divina como os líderes dos trabalhadores da última hora, para nós ficar submissos à vontade do Senhor e nós podemos poder executar esse plano e de fato nós vamos ser recompensados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe todas as igrejas da microrregião e as igrejas possamos entrar nesse caminho para realmente progredir e crescermos. Jesus é o Senhor. Grande abraço a todos vocês.